Salve pessoal, tudo bom? Sou a Carol Garcia, astróloga. Vim aqui falar para vocês hoje sobre os planetas retrógrados da vez. Pois é, dois planetas pessoais que não retrogradam todos os anos, né? Porque eu tô falando de Marte e de Vênus, não estou falando de Mercúrio hoje. Mercúrio retrograda até 5 vezes ao ano. Todo mundo tá acostumado, né, a ver Mercúrio retrogradando aí ao longo do ano. Mas hoje eu vim falar de Marte e Vênus, né? Que são esses dois planetas pessoais que pegam bastante, principalmente nas questões da nossa energia, da nossa vitalidade, da nossa força, do nosso foco, que é Marte, e dos nossos desejos, né? Daquilo que a gente faz com prazer, daquilo que normalmente deveria fluir naturalmente, que é a Vênus, e também, ó, do tutu, do money, do dinheiro, das finanças, né? A gente fala pouco sobre isso, mas a Vênus, ela tem muita ligação com as finanças, com o dinheiro. Então, quando retrograda, como vocês já sabem, ou a maioria aqui que me acompanha, e também no Instagram, eu falo bastante que a energia dos retrógrados nada mais é do que uma energia de revisão. Não é que ela seja ruim, maléfica, que todo mundo já fica, ai meu Deus, é um caos, né? Vai virar um caos. Não necessariamente, né? É só uma energia de revisão, uma energia que pede que a gente faça alguns reajustes, né? Faça algumas pausas, tenha paciência, resiliência, espere, saiba o momento certo de agir, no caso de Marte, e saiba a hora de trabalhar as questões financeiras, quando a gente fala de Vênus, ou na lida com as relações entre as pessoas, os relacionamentos amorosos, afetivos, eles tendem a dar uma reavaliada, ou como muita gente fala, e eu concordo, quando Vênus retrograda também a gente tem aí alguns revivals, né? Acontecem uns flashbacks, pessoas do passado, né, das antigas aí, acabam nos revisitando. Isso acontece com frequência, né? Porque é o momento da pausa ali de Vênus, o momento desse olhar para trás, de dar algumas, voltar algumas casas. Então vamos por partes, né? Marte já está retrógrado, a Vênus ainda não. Então eu vou falar as datas aqui para vocês e como que esse movimento, né, vai fluir para a nossa vida. Então o Marte ele ficou retrógrado já no dia 6 de dezembro, ou seja, no final do ano passado, né? No final do mês de dezembro. Então, ele vai ficar retrógrado até dia 24 de fevereiro, ou seja, ainda temos aí um mês e meio, basicamente, né? Hoje é dia 10 de janeiro, então no dia 24 de fevereiro, praticamente um mês e meio, que a gente ainda tem desse Marte retrógrado. E ele estava retrógrado, quando entrou retrógrado, ele estava em Leão, ele já estava em Leão, recém-chegado em Leão, os primeiros graus. Agora, obviamente, ele já passou para Câncer, né? Ele já está no signo de Câncer, ou seja, estamos reavaliando as nossas energias, ou seja, desacelerando literalmente, tirando o pé do freio, do freio não, tirando o pé do acelerador, né? Tirando aquela pisada forte, aquele ímpeto, aquela energia, né? Que faz com que a gente vá com tudo, né? Sem medo, a gente está um pouquinho mais cauteloso, né? Quando Marte também retrograda, tem a questão da agressividade, a gente começa a rever algumas questões, né, de assertividade, da nossa própria agressividade, porque a gente é levado a reavaliar tudo isso, todos esses conflitos internos, né? Então é o momento de repensar as nossas próprias reações impulsivas. Olha só que interessante, se a gente sabe utilizar essa energia a nosso favor, ela é benéfica, porque não tem como lutar contra. Os planetas, assim como nós, a gente não tira férias, porque a gente tem que descansar, porque a gente precisa parar um pouquinho, criança necessariamente precisa de férias, até para crescer, até para o cérebro, né, ter espaço para poder crescer, espaço que eu digo assim, tempo, né, gente, né, não é literal, mas a criança, ela tem essa necessidade, né, eu percebo, né, eu tenho filhas, e todas as férias longas, né, a gente tem um mês de julho, um mês e pouco, né, no final do ano, eu percebo que muito dos aprendizados, eles começam a assentar, porque na rotina do dia a dia, a gente não tem nem tempo, é tudo no automático, é todo dia, aquela rotina, acorda, vai pra escola, não sei o que, e a gente no trabalho, a gente fazendo mil coisas. Então, para a criança é muito importante a pausa, é obrigatório, né, ter férias, porque a criança precisa desse tempo. O adulto, ele já é meio sem vergonha, né, a gente nem sempre para,
né? A gente deveria tirar férias também, né? Sempre, e para quem tem filhos, sempre acompanhar os filhos nas férias. Nem sempre é possível, a gente sabe que a vida é uma loucura e nem sempre a gente pode mesmo, né? Se dar esse luxo de tirar férias por longos períodos, mas é o ideal que nós, seres humanos, também descansemos, né? Por isso que a gente tem aí os finalzinhos de semana, onde a gente deveria sempre fazer pausas também. É importante, pausar é importante. A gente não tem muita noção, né? Porque a gente está sempre querendo fazer. Se a gente está parado no final de semana, a gente fica pensando, ai meu Deus, eu devia estar adiantando aqui meu trabalho, porque aí segunda-feira eu já acordo mais tranquila, posso acordar um pouquinho mais tarde. A gente está sempre achando que não está fazendo o suficiente. A gente tem essa mania do ser humano, principalmente aqui no Ocidente, né? No nosso mundo ocidentalizado, as coisas são super aceleradas. Bom, bem que no Japão, em Tóquio, que é do outro lado do mundo, né? Estamos falando do Oriente, lá também a galera é bem acelerada e o nível de ansiedade lá é bem alto. Mas de um modo geral, no Ocidente a gente tem um nível, né, de cobrança muito maior. Mas o que esses planetas pedem, principalmente Marte, que retrograda a cada 2 anos e meio, e a Vênus, que também retrograda basicamente a cada 2 anos, o que esses períodos pedem pra gente? Pausa, né? E aí tá, tudo bem, a gente não vai ficar com esse Marte glorioso, a nossa energia, nosso cansaço, ele pode vir com mais facilidade, tanto físico quanto emocional. Os conflitos, eles passam a ser mais internos do que externos, então existem menos embates, sabe? Menos brigas, assim, visíveis que a gente vê, que tem períodos que a gente vê até na rua, que a gente sente, né? Quando tem aqueles conflitos, quando Marte está muito bem posicionado, ou está fazendo um aspecto tenso com algum planeta, a gente sente a energia no ar, né? Eu reparo muito como astróloga, né? Então, assim, tem momentos, né, do ano, do nosso cotidiano, que a gente percebe que a energia marciana, ela tá intensa, tá? As pessoas estão muito, assim, né, respirando aquele Marte poderoso. Em contrapartida, o Marte, quando ele está retrógrado, pelo menos a energia dele fica um pouquinho mais enfraquecida, né? Essas batalhas, elas passam a ser mais internas do que externas, né? Então a gente é levado a enfrentar muitas vezes os nossos medos, as nossas frustrações, desejos muitas vezes reprimidos, né? Porque a gente está falando de Marte. Marte fala de desejo, Marte fala de uma sexualidade também, né? E quando ele está retrógrado, a gente meio que reprime um pouco mais, a gente internaliza tudo isso, né? É um momento em que a gente evita atitudes mais precipitadas, impulsivas, então ele tem seu benefício, né? Obviamente que a gente pode sentir uma lentidão maior em relação às ações lá fora, né, daquilo que a gente gostaria de ver acontecer e tal. Não que não aconteça, o mundo, a vida continua, mas a gente sente um freio a mais, né? A gente sente essa coisa mais desacelerada. E claro, dependendo do signo que ele tá e dependendo da onde você tem esse signo que o Marte está no trânsito. Então, no momento, vejam no mapa de vocês onde vocês têm câncer, porque ele está retrógrado nesse signo de câncer. Então, em que área você tem o signo de câncer? Pega a casa 1, pega a casa 2, a casa 3, a casa 10, né? Dá uma olhadinha, depois se quiser, coloca aqui para mim nos comentários, pra gente poder trocar. Eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então coloca aqui pra gente poder trocar, né? Fazer essa troca de informações, porque não dá pra... Eu não gosto de falar muito genericamente, né? Mas de um modo geral, essa energia canceriana é a energia da família, é a energia do lar, é a energia... É engraçado que a gente tá de férias, né? Período principalmente escolar, assim, né? Porque o resto das pessoas, os pobres mortais, trabalham, mas as crianças estão de férias e é um break mesmo, né? Onde as crianças agora estão descansando, mas não é só sobre isso, claro, né? Não é sempre que cai em período de férias o Marte, mas assim, é um momento de dar uma trégua em coisas relativas ao lar, coisas relativas à vida mais doméstica, a nossa vida mais doméstica dentro de casa, né? Aquele movimento ali com as pessoas mais íntimas e tal, a gente tá com menos agressividade, a gente tá com menos ansiedade, os conflitos eles estão mais internos, a gente tá com menos embate, claro que, né, as brigas continuam, as discussões continuam, mas a gente tem refletido mais sobre esses assuntos, até coisas relativas à casa, ao lar, sei lá, talvez você queira ir mudar de casa, esteja pensando, né, em ver uma nova casa, de repente está no momento de reavaliação com esse Marte, né? Então, repensando,
tentando escolher algumas situações aí para você, né, poder dar o passo assim que ele voltar, no dia 24 de fevereiro, que ele volta ao movimento direto, você poder, né, começar do ponto onde você parou. Então esse período, esse momento é para a gente reavaliar, né? Então tudo que é relativo a lembranças, a memórias, a família, o seio familiar, né? Os pais também entram nessa dança aqui. Tudo que é relativo às pessoas do seu íntimo, né? Do seu meio mais íntimo, família, filhos, a sua casa, o seu lar, os seus pets, né? Para quem tem. Enfim, suas plantas, no momento que você está reavaliando essas coisas que estão mais ali próximas a você, as pessoas mais íntimas, né? Então, dê uma olhadinha onde você tem câncer, porque é nessa área da vida que você deu uma freada nesse momento. Eu, por exemplo, tenho câncer na casa 4, Marte está retrógrado na minha casa 4. Então, de fato, eu sinto que as coisas, a gente estava numa luta até final do ano passado, enfim, com escola, das minhas filhas, aquela loucura toda, e agora eu senti que, sabe, realmente tudo deu uma acalmada, enfim, os conflitos que estavam tendo antes por conta de escola, nota, enfim, boletim, essas coisas que quem é mãe aqui, quem é pai sabe, deram uma treva. Então agora a gente está num período mais, né, introspectivo até, né, dessas questões mais conflituosas. Então tá sendo bom. Então veja aí no seu mapa. O outro planeta que vai retrogradar, como eu falei, é a Vênus. A Vênus é bem importante. Então assim, Marte volta dia 24 de fevereiro, como eu falei. Poucos dias depois, já no início de março, a gente tá com ele direto, Marte, mas aí a Vênus resolve retrogradar. Então volta um, entra o outro, né? Tipo, passa o bastão. Pronto, eu já tô direto, agora é sua vez de retrogradar. A Vênus entra no dia 1º de março, no seu período de retrogradação. E isso vai significar o quê, né? A revisão dentro dos nossos relacionamentos, né? Coisas até de estética da beleza, coisas que você precisa reavaliar, um procedimento que você queira fazer, de repente você espera. É bem importante, tá, gente? É um período que vai, já vou falar, de 1º de março a 12 de abril, ou seja, é um mês e pouquinho, tá? De 1 de março a 12 de abril, 1 mês e 10 dias, 1 mês e 11 dias, né? Mais exato. Então, assim, é muito rapidinho o período da retrogradação da Vênus, de Marte a 2 meses e meio. Então, ela é mais rápida. Então, assim, é momento de revisar, sabe? Aquilo que você quer fazer, que você quer mudar, né? Algo relativo à beleza, relativo à estética. Espera esse período para pensar, não é hora de resolver esse tipo de procedimento, tá? Autoestima, né? Reavaliar, um período que faz a gente questionar, se valorizar, né? A nossa imagem, como que a gente projeta a nossa imagem. Então, a retrogradação de Vênus, ela costuma mexer de uma forma como a gente também enxerga, né? A nossa beleza, a nossa autoconfiança, o nosso carisma em relação, né, aos outros. Então, assim, cautela nas finanças, gente, isso é bem importante. Período de Vênus retrógrada é super legal olhar para isso, né? Então, como ela rege o dinheiro, essa parte toda da matéria, né? Como eu falei, às vezes a gente pode fazer coisas e se arrepender, isso é bem comum, tá? Então, parar um pouquinho, sem fazer compras impulsivas, pensa, de 1 de março a 12, é isso? 12 de abril, um mesinho ali, pouco, para você ficar mais cauteloso, mais cautelosa com as suas finanças. E assim, né, resgate dos seus talentos, de repente, né, um ótimo momento para a gente revisitar projetos criativos. A Vênus fala, afinal de contas, de criatividade também, né, dos nossos talentos, do carisma, como eu falei, do nosso charme, daquilo que a gente tem prazer, né, daquilo que a gente tem desejo, que é prazeroso para nós. Então, de repente, coisas que a gente deixou de lado, um hobby, pensa num hobby, numa coisa que você não fazia há muito tempo, de repente você reativa isso na sua vida, né, dá esse restart dessa energia bacana. Jogava tênis, não jogo mais, jogava vôlei, não jogo mais, vou voltar para academia. Aproveita esse período para reavaliar, né? Eu tô falando de esporte, mas pode ser qualquer outro hobby, uma pintura, um bordado, o que você quiser, um hobby, algo que você gosta, que você tenha prazer. De repente é um momento que você consegue reavaliar e, né, reativar isso daí de uma maneira bacana para sua vida. Então, assim,
São dois momentos, né? A gente já tá com Marte retrógrado no signo de Câncer, então dá uma olhadinha lá. Ele estava em Leão, mas ele já está em Câncer retrógrado, vai permanecer. Depois ele volta e tem toda aquela zona de sombra, né? Ele para de retrogradar no dia 24 de fevereiro, aí ele vai voltando até chegar em Leão novamente. E aí nesses primeiros graus aí que ele vai embora, e aí que a gente pode torcer de verdade, que ele já atravessou a zona de sombra, né? Então Vênus, gente, vai, assim que Marte voltar direto, Vênus entra, e aí, bom, depois de 12 de abril a gente já tá livre desses dois planetas, né, desses planetinhas pessoais e muito importantes, diretos, eles já vão estar, né, livres aí pra gente poder tocar a vida de uma maneira mais tranquila. Ah, qual é o signo, né, de Vênus, que eu não falei? A Vênus, ela tá em Peixes agora, né? Ela tá no signo de Peixes nesse momento, no trânsito do dia 10 de janeiro, mas até março, né, porque é dia 1 de março que ela vai começar a retrogradar, ela já vai estar em Áries, né? Então ela vai retrogradar em Áries, mas ela volta para Peixes durante esse 1 mês e 10 dias, ela volta para Peixes, fica nos últimos graus de Peixes, então vejam lá no mapinha de vocês entre Peixes e Áries, porque ela vai estar em Áries, né, quando ela retrogradar. E vai vir retrógrada e volta até Peixes, e aí depois, obviamente, fica direto lá no dia 12 de abril, e aí ela volta, e aí atravessa a zona de sombra também, e quando ela atravessar esse período, da onde ela tá, né, na data que ela começar, que vai ser no dia 1º de março, aí que ela atravessa de vez essa zona de sombra, e que a gente pode, então, tocar a nossa vida com um pouquinho mais de tranquilidade, sentindo os efeitos reais da Vênus de uma maneira externa, né, para fora. Então é isso, pessoal. Vejam lá no mapa de vocês. Vocês devem estar ouvindo aí um chororô de fundo. É sempre assim quando eu começo a gravar meus vídeos. Não são as minhas filhas, da minha vizinha, que é parede com parede, muro com muro, faz parte, né, gente? As minhas já estão um pouquinho maiores, mas enfim, faz parte. Não tem controle. As crianças estão de férias. Olha lá, a gente falando de planeta retrógrado é assim mesmo, é tudo uma bagunça. Então é isso, meus amores. Fiquem com essas datas aí. Então, no dia 24 de fevereiro, temos Marte ficando direto. E no dia 1º de março, a Vênus começa a retrogradar até dia 12 de abril, tá? No signo de Áries. Então, entre Áries, finalzinho de Peixes para Áries, vejam lá no mapa de vocês onde vocês têm. E eu falo, né, para sempre olhar dentro, próximo desses graus, porque, por exemplo, a Vênus vai retrogradar em Áries, só que eu, por exemplo, tenho ascendente em Áries aos 17 graus, não vai pegar meu ascendente, ela não vai estar ainda, né, ela vai estar, acho que, eu não lembro, eu vi rapidamente, mas acho que vai estar 12, 14 graus, não, nem vai ter entrado ainda no meu ascendente, então vai estar na minha casa 12, vai percorrer essa retrogradação toda na minha casa 12, então vejam lá, é sempre importante olhar o grau, porque ela vai começar a retrogradar em Áries, lá pelo grau 10, estou falando uma média aqui, mas é por ali, de Áries, e aí ela retorna até Peixes, tá? Então deem uma olhada em Áries até o mais ou menos o grau 10, tá bom? E é isso, vejam lá para entender em qual área que você vai ter que, né, introspectar tanto a Vênus e qual área que você está introspectando este Marte na sua vida, tá trazendo, né, essas energias de revisão, de reavaliação, de moderação, né, de realmente ter mais cautela. Beleza, gente? Dúvidas? Deixem aqui no comentário, tá bom? Vou adorar responder para vocês. E deixem um like, compartilha com pelo menos uma pessoa, que ajuda o YouTube a espalhar, né, esses vídeos para muito mais gente. Eu vi um comentário muito bonitinho de uma pessoa esses dias aqui no YouTube falando: poxa, seus vídeos são muito bons, eles tinham que ir para mais gente, eles não têm tanta visualização e os seus vídeos são ótimos. Então vamos compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam também se beneficiar desse conteúdo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Dúvidas, coloquem aqui que eu respondo. Beijo.